Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Hoje vamos falar sobre o velho Vasco associativo, aquele que tem 300 conselheiros deliberativos. Não são os 300 de Esparta, se bem que o Vasco se assemelha muito aos gregos numa luta eterna, como foi a Batalha das Termópilas. A diferença é que os nossos 300 são compostos de 150 pessoas das chapas primeiro e segundo colocadas na eleição, divididas em 120 da chapa vencedora e 30 da chapa segundo colocada. E os demais 150 conselheiros são natos de um grupo de beneméritos e grandes beneméritos que eu prefiro chamar de eternos. Querem reduzir esse número para 100. Eles só largam o osso quando morrem ou quando desistem, se é que isso é possível. Pelo menos os ministros do STF são obrigados a se aposentar aos 75 anos. Não precisam morrer lá como os do Vasco. Eu dou muita importância ao Conselho Deliberativo porque ele é responsável pela aprovação da maioria das decisões importantes do clube. E a atual composição aprovou a reforma do Estatuto do Vasco pós-Sociedade Anônima do Futebol. Além desse conselho, a estrutura administrativa do Vasco é composta por uma diretoria administrativa, uma Assembleia Geral, um Conselho de Beneméritos e um Conselho Fiscal. Cada um desses poderes possui um presidente e vice-presidente, com exceção da diretoria administrativa, que possui 2 vice-presidentes. Esses presidentes e vice-presidentes chegam ao cargo de maneira eletiva, isto é, através de votação interna. E o que pode estar acontecendo agora no Vasco Velho de Guerra? Vou explicar, mas só depois da vinheta. E assista até o fim este vídeo porque vou dividi-lo em 2 para não ficar extenso demais. Neste, vou falar sobre o novo estatuto aprovado pelo Conselho Deliberativo que precisa ser confirmado pela reunião da Assembleia Geral de Sócios. E aí é que eu entro, porque como sócio posso participar dessa decisão. No vídeo seguinte, vou falar sobre a eleição deste ano no Vasco, na qual também posso votar. Mas isso falarei no próximo vídeo. Enquanto isso, como não tenho patrocinador, não tenho lado ou político de estimação, preciso que você assista meus vídeos, dê o like, comente se quiser e compartilhe, para o YouTube não achar que sou um zero à esquerda. E ainda vou dar meu pitaco sobre a derrota para o Santos. Desastrosa, mas nem tanto. Volto já. Antes de falar sobre a eleição e a proposta de reformulação do Estatuto Caquético do Vasco, quero dizer que o nosso Vasco, do futebol empresa, que agora é uma sociedade anônima, parece estar funcionando razoavelmente bem, mesmo que alguns erros ainda ocorram e melhorias devam acontecer. Mas qual empresa brasileira não tropeça nas próprias pernas? Mas pelo menos é muito melhor do que a administração anterior, onde os políticos se metiam em tudo e espalhavam caca por todo lado. Hoje eles ainda tentam tumultuar o funcionamento do clube, mas pelo menos a lei da Sociedade Anônima do Futebol dificulta suas ações maléficas. E na situação atual, a própria empresa é obrigada a limpar suas cagadas ao invés de jogá-las para debaixo do tapete. Com a correção de rumo dada pelos americanos da 777, que tiraram o CEO flamenguista infiltrado na SAF, substituindo-o por um diretor executivo vascaíno, as coisas começam a entrar nos eixos. Pois é, gente, antes tínhamos um chefão que torcia para o nosso maior rival. É inacreditável isso. Entende agora quando falo que a SAF cometeu alguns erros? Mas parece que os americanos estão começando a pensar com a nossa cabeça. Eu sempre digo que o Brasil não é para os inocentes, ingênuos e fracos. E os americanos, apesar de fortes nos negócios, são ingênuos e inocentes. Talvez eles não entendam a diferença entre expertise e esperteza, experiência e malandragem.
E agora vamos falar do novo estatuto que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo na quarta-feira, dia 27 de setembro, e precisa ser aprovado em Assembleia Geral Extraordinária pelos sócios estatutários em dia com suas obrigações. Não há data prevista para isso ocorrer, mas acho difícil que seja antes das eleições deste ano. Esta é uma pauta antiga que já deveria ter sido superada, mas em função da pandemia, do processo de constituição da Sociedade Anônima do Futebol e agora com a eleição pedindo passagem, caberá à nova diretoria e Assembleia Geral submeter o assunto à aprovação dos sócios. A votação no Conselho reuniu 152 conselheiros presentes. 129 votaram a favor, 22 foram contra, houve uma abstenção e 142 não votaram. A proposta visou fornecer mais proteção ao clube e alinhamento com a realidade da SAF e também adaptar o estatuto à evolução tecnológica e dos novos meios de comunicação. O Vasco sempre foi um clube tradicional e pouco acostumado à modernização, e muito menos a mudanças bruscas, talvez por causa da tradição portuguesa que adorava burocratizar nossa vida. O trabalho que foi realizado pelo grupo de estudo resultou num documento extenso para abranger as muitas excepcionalidades adotadas habitualmente e não constantes no estatuto anterior. Creio que no futuro o documento deverá ser reformado para reduzi-lo, mas isso deverá ser fruto de uma nova discussão. Por enquanto, o grupo de estudos tentou colocar o máximo de coisas dentro do documento para não contrariar interesses e dificultar a aprovação da reforma. No futuro, acho que um novo estudo e um novo projeto resultante do acompanhamento do novo estatuto resultará no enxugamento da norma. O documento proposto, que possuo, tem mais de 200 artigos e muitas seções, parágrafos e incisos. O que resumi e que me chamou mais atenção foi que, em relação à organização social, haverá uma regulamentação dos direitos dos sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama, modernizando a forma de ingresso e manutenção da vinculação ao clube, tipos de titularidade e a garantia do direito a voto dos sócios a partir dos 16 anos. Uma novidade é o capítulo intitulado Da Integridade, da Ética e do Compliance do clube. Tem uma seção específica para regular as diretrizes que abrangem todo o capítulo, outra para tratar das normas éticas e de governança, outra para tratar da unidade de integridade e compliance e uma quarta para regular o Comitê de Ética e Conduta, que terá mandato de 3 anos, iniciados sempre no segundo ano do mandato do presidente. Retira também do presidente o peso da definição de sanções aos sócios. Com relação às sanções disciplinares, delimita objetivamente os tipos de sanção e suas gradações e diminui a subjetividade das penas, criando critérios objetivos. Um presidente que gostasse de perseguir opositores com uma canetada teria mais dificuldade em fazê-lo. Em relação à Assembleia Geral, a novidade é que o documento dá aos sócios o direito de decidir sobre o aumento ou diminuição do percentual de participação do clube associativo na Sociedade Anônima do Futebol. E inclui também a obrigatoriedade de votação híbrida, presencial e não presencial, com sistema único e eletrônico de votação. Em relação ao Conselho Deliberativo, o novo estatuto diminui a quantidade de membros de 300 para 250, sendo 150 eleitos e 100 natos entre beneméritos e grandes beneméritos. Autoriza também o presidente do Conselho a aprovar empréstimos e abrir créditos emergenciais em valor inferior a 10% do orçamento de despesas do exercício fiscal. O novo estatuto define os 3 tipos de quórum exigidos nas reuniões do Conselho Deliberativo. Primeiro, a maioria simples, que exige a participação de mais de 50 conselheiros que deliberam pela maioria dos presentes.
Segundo, a maioria absoluta com um mínimo de 126 participantes, também com deliberação pela maioria dos presentes. E terceiro, a maioria qualificada com a participação mínima de 126 conselheiros, com exigência de 2/3 dos presentes para a deliberação. Quanto ao enquadramento de cada matéria a ser deliberada e em que tipo de quórum se enquadra, não vou encher a cabeça de vocês com isso, porque são muitas e é um porre ficar relacionando aqui. Quem quiser eu posso responder depois. Em relação à organização administrativa, o novo estatuto inclui o cargo de CEO, ou diretor executivo. Cria também o Conselho de Gestão e cria o Comitê Financeiro e Estratégico. Cria ainda a estrutura departamental do clube, em princípio com o Departamento de Comunicação e Marketing, o Departamento de Finanças, o Departamento de Remo, imprescindível, o Departamento de Esportes, o Departamento de Relacionamento com a SAF e o Departamento de Relações Especializadas de Acervo Histórico, Memória e Responsabilidade Social. Faculta ainda ao Conselho Gestor, através do plano de gestão ou de sua revisão, criar, fundir ou extinguir departamentos, exceto aqueles 6 citados anteriormente. Com relação ao orçamento anual, a proposta de reforma do Estatuto obriga a Comissão de Elaboração do Orçamento a seguir normas rígidas que envolvem a participação do Conselho Fiscal e do Comitê Financeiro Estratégico antes de encaminhar a proposta ao Conselho Deliberativo. Uma seção específica regula a forma de prestar contas e dar transparência aos atos relativos aos dados financeiros e fiscais processados pela administração do clube. Existe ainda um capítulo específico que trata da gestão temerária, definindo as responsabilidades dos dirigentes pelos seus atos. Quanto às eleições, a Junta Eleitoral Permanente é obrigada a divulgar uma ata final de seus trabalhos até o dia 15 de outubro do ano da Assembleia Geral Ordinária, com as respectivas listas de sócios eleitores e elegíveis, regularizados até o dia 30 de setembro do referido ano. Ufa! Falamos demais e muito mais poderíamos falar, pois o assunto é extenso mesmo. Quem tiver alguma dúvida ou quiser outros esclarecimentos, mande uma mensagem nos comentários. Agora vamos terminar falando de futebol. Bom, esse futebol brasileiro está uma bosta, uma bagunça. A tal da Liga sumiu no noticiário. Aparece, some. A arbitragem está um caos. O tal do VAR, uma instituição recém-criada que poderia ser benéfica para o futebol, funciona muito mal no Brasil. Se transformou num vilão invisível para os jogadores e a torcida, decidindo por vezes o resultado de uma partida. Os árbitros em campo viraram marionetes e perderam grande parte de sua autonomia, substituídos que foram pelos senhores do VAR, em suas cabines com ar-condicionado e seus poderosos mouses. Só se vê a dona CBF mandando e desmandando. Com a perda de poder, sobra para os juízes descontar suas frustrações nos jogadores, no espetáculo e nos torcedores. Algumas vezes já classifiquei os árbitros, aliás, a arbitragem de uma maneira geral, como um bando de frustrados que, talvez por não terem intimidade com a bola, acabam descontando sua tendência autoritária naqueles que jogam e naqueles que gostam do jogo. São os senhores da verdade que mandam em tudo, quando o VAR deixa. E demonstram isso com gestos e atitudes espalhafatosos. É tudo muito similar ao que vemos por aí na política de nosso país. Impressionante como as coisas acontecem, se repetem e fica por isso mesmo. E não estou falando porque o Vasco foi novamente vítima dessa falta de critério e orientação que ocorre e deveria ser corrigida pela senhora CBF, que demonstra incompetência total em definir um critério correto e coerente quanto à obediência das regras de jogo.
Isso acontece em todo o campeonato e com todos os clubes. Não estou puxando a brasa para a sardinha do Vasco. Isso é geral. No caso do jogo com o Santos, o árbitro, após ser coagido, pressionado, ou seja lá o que for, pelo VAR, acabou marcando um pênalti para o Santos. Pela minha interpretação, vendo o lance, não posso culpar o árbitro por não ter marcado, em princípio, a falta, como também não posso culpá-lo por ter voltado atrás e se curvado à pressão do VAR. Com certeza foi um lance interpretativo. Falta clara para alguns e esperteza do jogador do Santos para outros. Nada a reclamar. Mas se voltarmos ao primeiro jogo contra o Santos, no primeiro turno, um lance idêntico, inclusive capturado pelo mesmo ângulo das câmeras televisivas, passou desapercebido ao árbitro, que não marcou nada e o VAR não se meteu. Os dois lances, por essas coincidências do destino, aconteceram nos mesmos locais dentro da área, tanto agora na Vila Belmiro, como no primeiro jogo em São Januário. Em São Januário, o jogador do Santos tocou em nosso jogador, Pedro Raul, naquela época, para evitar que ele concluísse a jogada livre na frente do goleiro do Santos. A mesma coisa ocorreu agora na Vila Belmiro. A diferença é que a interpretação do árbitro e do VAR em São Januário foi diferente da do domingo agora. Inacreditável. E como as imagens não mentem, alguém sincronizou as duas jogadas, uma sobre a outra, e se vê claramente a identidade dos dois lances. Se naquela primeira partida o pênalti tivesse sido marcado, o resultado poderia ter sido outro, como também nesta semana, caso o lance não sofresse revisão, o resultado poderia ter sido diferente. Naquela primeira partida, o Santos acabou ganhando de 1-0. E nesta, apesar do resultado final de 4-1, se o pênalti não tivesse sido marcado pelo VAR, o Santos não abriria o placar e, como o Vasco jogava bem, com mais posse de bola e personalidade, poderia ter obtido um resultado melhor. Repito, é inacreditável como o futebol brasileiro está nas mãos de pessoas despreparadas. Não é à toa que não somos mais o país do futebol e precisamos contratar atletas de fora para melhorar a qualidade do esporte, que um dia já foi o melhor do mundo. E falta um pouco de humildade aos jogadores tupiniquins que não estão com essa bola toda. Talvez estejam na vanguarda em termos de tatuagens, corte de cabelos, cores dos cabelos, mas só nisso. Com certeza ainda somos grandes, mas isso se deve à nossa torcida, porque melhores na bola deixamos de ser há muito tempo. Mas eu continuo confiando no Vasco. Até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF.